Olá, pessoal. Trazendo aqui uma definição do guia do Patchwork sobre esse trabalho interior. Ele diz assim: você pode até conhecer algumas das suas deficiências, mas com certeza não conhece os seus verdadeiros motivos. Às vezes a gente até é capaz de reconhecer e assumir algumas dificuldades, algumas das nossas deficiências, né? Mas os motivos que fazem com que isso se expresse dessa forma ainda são desconhecidos. E esse é o trabalho que a gente chama um trabalho de purificação. O que seria purificação nesse olhar do Patchwork no trabalho interior? Olha que legal. Purificar quer dizer separar, né? Compreender e organizar com um entendimento consciente todas essas tendências, né? Então existem muitas tendências que operam em nós, fazendo a gente agir assim ou assado, às vezes com qualidades, né, positivas, construtivas, às vezes pondo a perder, né, um monte de situações, porque são tendências que nos afastam daquilo que às vezes é bom para nós, de pessoas, de possibilidades. Essas tendências, elas são muito pouco conhecidas da maioria de nós, porque o fato de ser desagradável fazem com que elas sejam é, mal, mal vistas, né? E esse é o maior pecado que a gente pode cometer nesse trabalho interior. Achar que a gente pode se desenvolver, que a gente pode crescer, que a gente pode encontrar realização na nossa vida, evitando encarar esses aspectos da nossa personalidade. Então isso não precisa de ser um trabalho pesado, sofrido, mas a gente precisa compreender que esse gesto de voltar-se para dentro e assumir a verdade do que nos move, né? A encarar, compreender, separar, né, essas tendências. Às vezes, numa mesma atitude, nós vamos encontrar ali, junto com ela, uma parte em nós que quer acertar e outra parte que às vezes não quer ter um outro tipo de vantagem com aquilo que eu estou fazendo, né? Então tem uma desonestidade ali. Isso tudo é sutil e às vezes a gente mesmo vive a nos justificarmos em várias situações para poder manter uma ideia de inocência, porque assumir a nossa imperfeição ainda pode ser muito desagradável. E esse desagradável, ele é proporcional ao nosso orgulho. Quanto mais orgulhosos a gente for, quanto mais idealizada for a imagem que a gente criou a nosso respeito, mais vai ser difícil assumir que eu errei, assumir que eu não dou conta disso, assumir que nessa situação eu fui desonesto, assumir que eu não fui sincero, assumir que eu omiti algo nessa comunicação que gerou ali um mal-entendido. E isso todos os dias a gente tem. Quem é casado tem mais, mas quem não é, quem não é, porque quem é casado vai ter que conviver sem máscaras. As máscaras dá para ser mantidas em alguns lugares, mas no casamento, na família, não dá para sustentar isso. Então vai aparecer situações onde a gente se revela ali, né, insensíveis, agressivos, intolerantes, raivosos. Tudo isso vai aparecer com uma maior frequência. Mas a gente não precisa só apostar nisso todos os dias, né? Todos os dias vão ter situações, né? Hoje eu tive aqui, a gente está em obra aqui em casa, aí tem situações. Eu falei uma coisa com o cara que ele estava trabalhando, ele entendeu outra, e aí ele falou: não, você não me falou isso. Não, eu falei, não, eu achei que tinha falado. Aí eu falei: olha, então vamos assumir uma coisa, a nossa comunicação não foi boa. Eu não sei se eu falei claramente ou se você não entendeu claramente, mas nós temos que refazer o nosso contrato de serviço, porque é, nós não conseguimos nos comunicar. Então todo dia tem uma prova, e se eu continuasse dizendo que eu estava certo e ele ali também, como é que ia fazer? Nós íamos entrar numa guerra, porque cada um estava se achando
né? Dono de uma verdade. Então, todo dia nós vamos ter situações para poder pôr à prova e poder trazer à tona, né, essas tendências, essas dificuldades de sermos verdadeiros, de sermos honestos, de sermos transparentes, de perceber as reações que surgem. Olha o que surgiu ali. Né? Outro dia eu vi, olha, Mateus, olha você aqui deixando de ser verdadeiro. Por que você se omitiu nesse momento? Eu vi, eu tive medo, tive insegurança. Olha, esses são pontos que a gente chama aí de aspectos do nosso eu inferior, aspectos dessas tendências ainda cheias de medo, de orgulho, de culpa, que maculam, né, a nossa realização e a possibilidade de uma vida mais saudável. Se hoje nós não estamos tendo uma vida mais saudável, repleta de realizações profissional, emocionalmente, nas nossas relações, nós vamos sempre encontrar essas tendências ali distorcendo, mudando o curso de um rio que era para ser natural, né? Inventando ali outros caminhos e subterfúgios para que a gente não seja, né, verdade, para que a gente não encare a verdade. E quando a gente está aberto para isso, quando a gente consegue isso, são vitórias que a gente vai acumulando nesse caminho interior, e cada vitória ela vai conquistando um terreno maior de leveza, de segurança, de autoconfiança, né? E isso vai nos estimulando a seguir em frente. Até a próxima.